Você acabou de entrar na Academia Mente Expressa, a sua academia do seu pensamento. Então, o que a gente faz aqui na academia, na sua academia da Mente Expressa? A gente treina. Eu vou treinar o seu pensamento para fortalecer o seu foco e a direção para os acontecimentos que você quer experienciar na sua vida material, que tudo já está acontecendo na sua vida, na realidade vibracional, mas é o vórtex, como os Abraham Hicks denominam. Mas para que a gente possa puxar tudo que já existe na realidade vibracional para a nossa realidade material, a gente tem que se alinhar com a mesma frequência energética dos nossos desejos. Se os nossos desejos são altos, os nossos sonhos, a gente tem que se elevar na mesma frequência. Se a gente está abaixo, a gente não consegue enxergar as possibilidades. Então, hoje aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Hoje, o que eu quero? Qual o tema central da aula de hoje? A aula Lei da Atração, baseada nos ensinamentos dos Abraham Hicks, também da filosofia da Louise Hay, mas eu gosto sempre de trazer ou algo prático ou um acontecimento recente que todo mundo possa identificar e saber, né, o que está acontecendo e poder acompanhar. Eu tenho observado muito o comportamento do jogador Haaland, do time de futebol da Noruega, agora na Copa do Mundo. Hoje eu tô gravando, hoje é dia 9 de julho de 2026, quinta-feira. Eu gosto de falar a data que eu tô gravando porque o vídeo vai ficar aí no YouTube para sempre, então eu gosto de registrar. Então, assim, e o jogador Haaland, que ficou mais famoso ainda mundialmente por causa da Copa do Mundo, não só pelo jeito dele em campo, isso também, porque o que ele faz em campo, o jeito dele é o reflexo do comportamento e dos pensamentos que ele cultiva no dia a dia dele. Eu não conheço ele a fundo para afirmar se ele tem algum conhecimento assim mais consciente da lei da atração ou até mesmo dos Abraham Hicks, mas tudo bem, não importa muito, porque consciente ou não o que ele faz dá muito certo e ele conquistou a simpatia de muita gente, inclusive dos brasileiros, que o time do Brasil foi eliminado por causa da Noruega por causa dos gols dele, né? Não vou falar de técnica e táticas, que os jogadores do Brasil deixaram de fazer, não é esse o meu foco. O meu foco é o comportamento desse super atleta e não quero falar assim do jeito dele, como ele joga e tal, porque eu vejo nas entrevistas, já vi nas entrevistas dele, que ele faz meditação, que ele dá muita importância para o sono. Outros jogadores também dão, o Cristiano Ronaldo também já declarou isso, né, muitas vezes. Mas eu quero focar agora, hoje, no Haaland, porque é um fenômeno o que está acontecendo pela simpatia que ele gerou nas pessoas, nos torcedores, inclusive que não são da Noruega. Então, como é que eu vou relacionar isso,
o comportamento dele com o que os Abraham Hicks ensinam. Primeiro lugar, nas entrevistas, antes até do jogo Noruega e Brasil, o Haaland sempre demonstrou, expressou, claro, respeito e tudo, né, pelos jogadores do time brasileiro, mas ele tem assim uma expressão de calma e de que está se divertindo e que o que vier veio. Não, isso não quer dizer falta de seriedade no trabalho dele. E isso eu quero que você leve para a sua vida também. Muitas vezes você vai ter uma reunião de trabalho muito séria, ou se você é advogado, eu já fui advogada, então eu tive muitas audiências para fazer, e obviamente todas são sérias, mas não quer dizer que fica muito carrancudo, sabe? Isso tudo reflete, inclusive, na sua performance de uma audiência, ou no caso dele em campo, porque na hora que ele vai jogar, ele vai sim, ele vai usar toda a técnica dele, né, de futebol, e como ele mesmo falou, a especialidade dele é fazer gol, então ele tem as oportunidades, os jogadores lá do time dele entregam a bola para ele, ele vai lá e faz o gol. E assim, é tudo muito como se tivesse caído no colo dele, né? E a lei da atração é assim, quando a gente tá de bem com a vida, encara a vida de uma forma mais leve, a gente não precisa correr muito atrás, nem se esforçar tanto. As coisas acontecem assim, cai no nosso colo, literalmente. Então, o esforço é mínimo. Como os Abraham Hicks também falam, tipo, the path of least resistance. O que é isso? É o caminho de menor resistência. Ao contrário de caminho de maior resistência. O que é resistência? É quando a gente vai na dúvida, quando vai no esforço, quando vai na luta, aquele clima de luta que muitas pessoas acham que precisa ter para poder merecer alguma coisa, e não é bem assim, porque merecimento é algo já inerente de todos nós, pelo simples fato de ter nascido. Ninguém precisa provar que merece nada, só de você ter nascido já é a prova suficiente que você merece tudo de maravilhoso. Então, ninguém precisa se esforçar para mostrar para ninguém que merece. Então, claro, muitas pessoas conseguem muita coisa pela luta. Por quê? Porque elas acham, pelo simples fato delas acharem que é assim, a vida vai mostrar que é só assim. O universo confirma tudo o que você pensa. Ele não vai te contrariar. Se você pensa que a conquista, que a conquista das suas coisas é tudo à base da luta, o universo então vai te mostrar que é assim. Se você acredita que você não precisa ficar, é claro, você vai se qualificar para muita coisa, mas não tem que ficar, por exemplo, sem dormir ou acordar tão cedo assim, não é necessário. Então você vai ver evidências na sua vida que realmente você está certa. Tem até uma frase de Harrison Ford não, Henry Ford. Harrison Ford é um ator americano. Henry Ford, ele fala assim, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. É por isso, porque pela lei da atração, o que é a lei da atração? É uma força, é uma força eterna, infinita, que existe e funciona a todo momento, que ela vai ligar as vibrações semelhantes. Se a sua vibração do seu pensamento é de uma sintonia, a lei da atração vai conectar
outras pessoas que pensam do mesmo jeito que você, situações que vão acabar se atraindo. Tá dando para entender? Deixa eu pegar aqui um negócio que caiu no chão e que eu vou usar já já. Peraí. No final da aula eu vou ler um cartão aqui em inglês, que faz parte do livro Money and Law of Attraction, dos Abraham Hicks. Eu vou ler e depois eu vou traduzir. Traduzir interpretando, né? Não vou traduzir de forma literal, mas vou interpretando. Como isso é um vídeo gravado, né, ao vivo, então não tem como eu ficar interagindo. Mas deixa eu ver aqui no meu roteiro qual é o próximo tópico. Então, vamos falar do Haaland. Aquilo, ele não parece que luta contra as coisas. Ele vai no flow. Ele, nas entrevistas, ele estava falando, se ganhar, ganhou, mas o Brasil é melhor e não sei o quê. E quando ele vai jogar, ele parece que tá meio distraído. Pode ser tática de jogo, pode não ser. A questão é que dentro e fora de campo ele conquistou a simpatia das pessoas. Então, e claro que não é só por causa da habilidade dele de jogar futebol. É muito mais profundo do que isso. E ele usa essa mentalidade para a vida dele pessoal. Então, eu fiquei assim muito grata de ter conhecido um pouco desse jogador, mesmo assim à distância, né, pela televisão, pela internet, porque isso é uma prova de que quando a gente vive a vida leve, as coisas fluem e tudo acontece de forma mais fácil. Ele não precisa convencer ninguém, muito pelo contrário, ele não é nada arrogante, ele parece ser uma pessoa muito humilde, muito humano. E a arrogância, ela demonstra o quê? Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. A pessoa que é arrogante, ela precisa botar o outro lá para baixo, né? Inferiorizar a vida da outra pessoa. Isso é uma pessoa arrogante. Por quê? Porque ela precisa criar uma blindagem, uma casca muito falsa e muito frágil de que ela é uma pessoa forte, que na verdade ela não é. Para ela disfarçar isso, ela acaba sendo uma pessoa, a pessoa arrogante que eu digo, né? Ela é uma pessoa muito desagradável e que ela diz que sabe alguma coisa, até sabe, mas por outro lado ela tem algumas faltas na personalidade dela, no passado ou até no presente, que ela não quer transparecer e que para isso ela precisa maquiar e fazer o outro de inferior. Então, e pessoas arrogantes está em todos os lugares, nas nossas profissões, nas nossas vidas familiares, né, de amizade também. Então a gente tem que saber lidar, às vezes nem lidar, esquece, deixa pra lá, mas se tem que conviver com isso por algum motivo, saiba que o comportamento dela não tem nada a ver com você, tem a ver com ela própria. Ela está refletindo em você uma coisa que falta nela. E aí ela enxerga em você que está faltando. É como se ela mesma está se rebaixando, mas através de você. Não sei se eu consegui me fazer entender.
Cara, tá dando um aviso aqui na minha tela o tempo todo. Depois eu tento consertar. Se você ficou com alguma dúvida do que eu disse, se eu não fui totalmente clara, me bota aqui nos comentários, escreve para que eu possa saber se eu me fiz entender ou se eu preciso explicar alguma coisa ou se você não concorda, enfim. Então, era esse o paralelo que eu queria fazer sobre o Haaland e a lei da atração. O que os Abraham Hicks falam? Que a gente... joy is the key. Joy is the key. Cara, é muito... You can do it. Lá no seminário deles foi maravilhoso. E toca essa musiquinha. You can do it. Joy is the key. O que é joy? Joy em inglês. É alegria, mas não é uma alegria no sentido de euforia. É uma alegria mais serena, mais da paz, do bem-estar interior, sabe? É uma alegria que você não precisa ficar naquela adrenalina, uhul, o tempo inteiro. Essa alegria é ótima também, mas ninguém fica uhul o tempo inteiro. A nossa alegria é uma felicidade, é um estado de espírito de paz. Então, essa alegria é a chave, é o segredo para a gente viver no flow. Aí você vai dizer, pô, é fácil falar isso quando tá tudo bem. E quando as coisas não estão bem, como é que a gente pode viver na paz? Aí é que tá o pulo do gato, porque a gente tem que sair desse loop. Ainda que as coisas, a sua realidade material, seu 3D, não tá indo do jeito que você gostaria, procura à sua volta aspectos da sua vida, do ambiente que você está, aspectos positivos que já estão funcionando ou que já funcionaram antes. E aí você vai focar, seu pensamento, seu treinamento aqui é focar no que já está bom. E resgata essa emoção. O que você sente quando você pensa nessas coisas boas? Que aí a lei da atração vai criar momentum. O que é isso? Cada vez que você pensa em coisas boas, mais vai a vibração da energia boa vai se acumulando, vai juntando, até que você vai perceber que a sua vida ela vai se transformar aos poucos. Na maioria das vezes é aos poucos, caso tenha exceções que é assim, da hora do dia para a noite, da noite para o dia, enfim, de uma hora para outra, porque vai depender muito do seu estado de permissão. Permissão de quê? Permissão de se abrir para receber as coisas maravilhosas que o universo já quer te entregar. Já está te entregando, na verdade. O universo quer o seu bem o tempo inteiro. Nada te bloqueia. É você mesmo que fica se bloqueando por causa de vários motivos. Crenças limitantes que você aprendeu lá desde a sua infância. Então, como é que você pode descobrir o que você aprendeu da infância? Vai vendo o que seu pai e sua mãe falavam sobre dinheiro, sobre saúde. Isso você vai descobrindo. Mas não é para culpar também. Isso passou. Agora que você descobriu, é só fazer uma mudança de frase. Então, cada vez que você vai falando e vai vendo coisas mais positivas na sua vida, você vai criando uma esfera de pensamentos que vão acabar se concretizando, porque a lei da atração concretiza pensamentos de vibrações equivalentes. Por isso que todos os exercícios que são passados são nesse sentido, para você ver aspectos positivos. Que afinal de contas,
O que a gente quer na vida? Coisas boas. Se você quisesse coisas ruins, eu ia estar passando o exercício para você ver as coisas negativas na sua vida. Aí aí a lei da atração ia te ajudar a mandar coisas ruins para você. Tá, isso tem acontecido na vida? Tem. Por quê? Porque você está atraindo de forma inconsciente. Claro que não quer. Conscientemente não quer. Óbvio. Mas inconscientemente está acontecendo. Então é muito mais fácil trazer à tona do inconsciente para o consciente. Aí você ativa o pensamento que você quer daqui para frente. Porque a vida é um reflexo. Só que não é um reflexo imediato. É um espelho. A vida é um espelho. Acontece que não é um espelho totalmente aqui, assim, que ele faz exatamente o movimento que eu tô fazendo aqui. Eu tô me gravando aqui e me vendo na tela. Então, eu tô fazendo assim com a mão e imediatamente a mão tá assim, né? Eu tô tomando café. Mas na vida, o espelho, ele tem um certo atraso, ele tem um certo delay. Mas isso é bom. Por quê? Porque imagina se a gente pensasse assim, ai, vai cair um raio aqui agora. Imagina se fosse assim tão de imediato. A gente tem pensamentos negativos muitas vezes e é normal que isso aconteça. Mas se eles são de maior quantidade do que pensamentos positivos, a sua vida vai te refletir de volta situações negativas. Então, o espelho, a gente reflete, a vida reflete para você que nem um espelho, porque são pensamentos que você teve no passado e que você está manifestando agora. Então, como fazer para manifestar um futuro melhor? E quando eu digo futuro, não é daqui a 5 anos, é um futuro mais recente. Como é que você faz para manifestar um futuro que te agrade mais? Começa agora com pensamentos melhores, que aí vai acumulando bolinha com bolinha de pensamentos até se concretizar, porque precisa de um tempo, né? Igual a gestação, igual plantar uma flor né, na terra, uma flor ou uma fruta, alguma coisa assim, leva tempo. Então, o pensamento também leva tempo. Peraí que eu tive uma ideia aqui. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o átomo. Eu fui lá em Bruxelas, na Bélgica, e tive lá nesse ponto turístico. É ponto turístico igual Torre Eiffel, Big Ben, essas coisas, Estátua da Liberdade. Lá na Bélgica é lindo isso daqui, ao vivo, é lindo. E é o átomo, o que é isso? Uma réplica de vários átomos, né? E aí esses átomos aqui, eles se formam, e aí finge que isso aqui são vários, mesmo tipo de pensamento positivo. Então, são tantos pensamentos positivos que você está tendo que ele vai, uma hora ou outra, vai se concretizar. Então, assim, quando você conseguir o momentum de ter, olhar para a sua vida mais para os aspectos positivos, que nem faz o Haaland, e solta o resultado. Do jeito que ele faz, ele ganhar, tô aqui para ganhar, tô aqui para fazer o meu trabalho, a minha especialidade, fazer gol, mas o jeito dele de ser simpático e leve acaba ajudando muito. Então, faz aqui, isso aqui é como se fosse cada bolinha um aspecto positivo que você vai pensando na sua vida até que vai se materializar em tudo o que você quer. Você pode pensar também no outro lado. Se são vários pensamentos negativos, vai chegar uma hora que, pela lei da atração,
Finge que essas linhas é a lei da atração, é invisível, uma rede invisível que vai unir cada bolinha juntas e vai materializar. É um pensamento e vai materializar. Será que foi boa essa minha analogia? Então, eu quero saber de você, qual tipo de pensamento está na tua cabeça que está predominando na sua vida? Esquece, se a sua realidade não está do jeito que você quer, não foca nela. Você tem uma mente que é só sua e dentro dela você é o dono do seu espaço e você é o dono, você é a dona da sua cabeça. Então, seja louca, seja louco, seja leve, vai pensar o que você quiser aqui dentro. Aqui você tem a capacidade e a permissão de pensar em coisas maravilhosas. A tua cabeça é você que pensa. Ninguém pode pensar por você, então que bom, esse é um poder maravilhoso. Tá um calor aqui danado, esqueci de ligar o ar. Vai ficar assim. Então, eu quero que você reflita e coloque pensamentos mais positivos na tua cabeça. Ainda que você não acredite, ainda que você pense que é mentira, porque como eu sempre falo, o que é mentira? Contar uma mentira. Contar uma mentira é um fato que aconteceu no passado e que agora você está mudando a versão dos fatos, né? Isso é uma mentira. Agora, já que você quer criar o seu futuro, você quer e você pode, e ainda que você não saiba, você está criando o tempo inteiro o seu futuro, mais ninguém, então você começa a ter pensamentos mais positivos, tá? Tô vendo aqui que já tá chegando meia hora, não queria estender muito essa aula, não. Deu para entender? Então, e tá muito calor aqui, tá abafado demais. Não sei se eu vou ligar o ar. Bom, vamos à leitura do cartão Abraham Hicks. Vamos em inglês. In my appreciation, I allow myself to receive wonderful things. Na minha apreciação, eu me permito receber coisas maravilhosas. Como assim na minha apreciação? Você vai fazer um exercício mental de procurar e encontrar, porque sempre tem. Se não tem, inventa na tua cabeça aí poderosa. Você não tá mentindo, como eu falei, não é mentira. Você vai procurar aspectos positivos para apreciar. E é apreciar, não é agradecer. Porque a vibração da apreciação é mais elevada, inclusive, do que da gratidão. Isso eu já expliquei num vídeo anterior. Procura aí na sua academia que você vai ver. Então, the best way to accomplish... Peraí. Óculos. The best way to accomplish an improved environment is to focus upon the best things about where you currently are until you flood your own vibration patterns of thoughts with appreciation. Adoro me ver de óculos. Bom, o que é isso? Vou traduzir. A melhor maneira de conquistar um ambiente mais harmônico para você é focar nas melhores coisas aonde você está, até que você inunde
os seus padrões de pensamentos vibracionais com a apreciação. Vai chegar uma hora que você vai estar viciado no hábito de encontrar só aspectos positivos na sua vida. Tudo que for negativo, você vai você vai dar pivotar o seu rosto para o outro lado, para o outro foco. Continuando. Eita. And in that changed vibration, you can then allow the new and improved conditions and circumstances to come into your experience. E aí, nessa troca de vibração, você então vai se permitir a melhorar as condições e circunstâncias que vão vir na sua experiência de vida. Look for good things about where you are. Procure por coisas boas aonde você está, independente de onde você esteja. Independente. Você pode estar preso, mas tem que achar, mesmo que seja na tua cabeça, coisas, aspectos positivos da sua vida. Que aí forças invisíveis vão, por lei da atração, não é nem lei dos homens, não estou falando juridicamente falando, é algo muito mais poderoso. O universo não vai ter jeito se não acompanhar o seu novo pensamento. Então, mesmo que a pessoa esteja preso, tem que achar aspectos positivos, mesmo que esteja preso. E não sei, na cabeça tem que achar. In your state of appreciation, you lift all self-imposed limitations. E no seu estado de apreciação, você levanta as limitações que você se impôs. And all limitations are self-improved. E todas as limitações são melhoradas. A própria pessoa pode melhorar a sua própria limitação, independente de onde esteja. And free yourself for the receiving of wonderful things. E se libertar. Olha, eu falando de estar preso, a própria pessoa se liberta. É ela que tem que se libertar para receber wonderful things, coisas maravilhosas, de tudo quanto é jeito. Então, às vezes a gente está preso fisicamente, mas o pensamento da pessoa não está preso. A pessoa é livre, a alma é livre. Então, a pessoa pode se libertar. E esse foi então o cartão dos Abraham Hicks. E eu não estou falando aqui de justiça ou injustiça, estou falando aqui de alinhamento vibracional. A liberdade é um bem mais precioso depois da vida, né, que a gente tem. Então, só quando é muito, muito realmente necessário alguém tá preso, e aí é o que eu acredito. Então, existem vários recursos aí para a pessoa ficar livre, né? E então, sim, tô misturando um monte de coisa na cabeça. Bom, vamos lá. Eu acredito na justiça divina. E terminando com a Louise Hay,
Eu acho que eu já falei do Haaland aqui o suficiente, né? Não vou editar esse vídeo, não. Quem me entender, me entendeu. Outra coisa que eu escrevi, leveza não é falta de comprometimento, porque o Haaland, ele expressa muita leveza. E é o que eu quero levar para minha vida também, e quero, de alguma forma, passar isso para você, para quem me acompanha. Leveza. Às vezes a gente está meio para baixo e tal, mas não deixa a leveza ir embora da tua vida. E quando tem coisas sérias que acontecem, não quer dizer que a gente não se comprometeu, não estudou, não se esforçou no sentido de empenho, né? A gente tem empenho e não se acomoda. Também, agora falando acomodação, tem uma frase de um coach que eu gosto muito, coach português, ele fala que não é zona de conforto, é zona de acomodação, que para sair da zona de conforto, não, que o conforto todo mundo merece. Quem está acomodado é que precisa de mudar, né? Mas o conforto, por exemplo, eu estou no conforto da minha casa, vou ligar o ar-condicionado já já para ficar mais confortável ainda, mas é o conforto que faz com que a gente consiga ficar mais livre para poder pensar e executar, e estudar e trabalhar. A gente sem conforto não consegue pensar em nada. Então, eu acho que a gente precisa tirar essa frase da cabeça. Não é sair da zona de conforto, é sair da zona de acomodação, porque a pessoa acomodada é muito ruim, né? Mesmo quem já é famoso e cheio de dinheiro não está acomodado. A gente vê aí pessoas, principalmente os artistas, que já estão aí com idade, eu não vou nem falar idade avançada, que isso também é outra crença. É crença limitantíssima, limitadíssima. O Rod Stewart, um monte de gente aí, Lionel Richie, tanta gente, atores, atrizes que estão aí ativos ainda, porque gostam do que fazem, amam e não estão acomodados. Então, eu admiro muito esse pessoal e o Haaland vai nesse caminho também. Outros jogadores de futebol também ficam falando que vão se aposentar, mas depois veem que não querem. Não é pelo dinheiro, é porque não querem ficar acomodados. E é a acomodação que envelhece a gente. Acomodação, mau humor, falar mal das pessoas, fofoca desnecessária, tudo isso faz a gente ficar acomodado, porque a fofoca, de uma certa forma, acomoda também, porque faz a gente ficar achando que tá melhor do que a outra pessoa de quem a gente está falando. É algo assim muito superficial, que a gente acha que por um momento a gente está melhor do que aquela pessoa que a gente está falando mal. Mas depois que desliga o telefone com o outro que a gente está fofocando, aí volta para a realidade da vida e vê que a vida tá caindo, tá declinando. Mas tudo pode reverter. Começa por aqui. Principalmente pensamento de não fofoca. Se quiser fazer fofoca, faça fofoca inversa. O que é fofoca inversa? Fale bem das pessoas, porque o bem volta. Se você falar mal dos outros, algo de mal vai acontecer para você. Se você fala bem dos outros, algo de bom vai acontecer para você. Lei da atração pura. Vibrações iguais. Então, e não necessariamente a pessoa de quem você está falando bem ou mal vai fazer coisa para você. Às vezes a pessoa nem sabe. É a vida mesmo que vai
te retribuir com aquilo que você está entregando. Você pode chamar isso de lei da atração, lei do retorno, lei da dar e receber, o que você quiser. Mas é tudo a mesma coisa. Então, vou terminar aqui com a Louise Hay. Abro a minha mente e digo sim à vida. Como assim digo sim à vida? A vida quer te dar, quer te entregar coisas boas. Então se permita, pare de ficar se fechando, se bloqueando. A vida está a fazer-lhe um convite para sentir toda uma nova espécie de felicidade. Aliás, de felicidade, vírgula, cura, prosperidade, sucesso e amor. Prosperidade aqui inclui dinheiro, cash, money, dinheiro vivo. Money, money. Ok? 40 minutos de só eu falando, que é vídeo gravado. Espero que eu tenha feito sentido, que você tenha tido algum tipo de insight aqui na sua academia Mente Expressa. Eu vou deixar você com uma tarefa de casa para você escrever todo dia. Lista de aspectos positivos da sua vida. É bom fazer de noite, porque aí o dia já passou, você já viveu o que tinha que viver, né, no dia, afazeres pessoais e profissionais, e de noite você vai selecionar só o que foi de bom para você. Se excepcionalmente nada de mal aconteceu, vamos dizer que, que não é verdade, mas enfim, você cria, você inventa, tá bom? Eu permito você inventar. Não é mentir, é inventar. É diferente. A vibração é diferente. Vai fazendo isso e vai notando. Abre os olhos, preste atenção nas coisas, os sinais que a vida vai te entregando. E aí vai crescendo, vai num crescendo. Essa foi a aula de hoje, com a inspiração do Haaland. E veja os outros vídeos aqui da Academia Mente Expressa também, que é a sua academia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que você possa me acompanhar mais aqui, para o canal crescer e para a gente crescer também juntos com essa mentalidade mais próspera, diferente. Diferente por enquanto, depois vai ser algo muito normal. Shalom, axé, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.